Carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo. Como eu disse aqui nos bastidores, a gente vai tentar hoje então comentar sobre as três cartas pastorais, né? Primeira, segunda Timóteo e Tito. Elas vão receber essas designação, ou seja, cartas pastorais lá 1200, 1300 depois de Cristo, 1300 a 1400 depois de Cristo. É o São Tomás de Aquino que vai denominar, né, cartas pastorais. Então, depois que Paulo escreve, a gente percebe aí que tem 1000 e tantos anos, 1300 anos, 1300 anos que vão receber esses títulos de cartas pastorais. Nós estudamos até aqui diversas cartas de Paulo. A primeira, Romanos, é uma carta doutrinária, onde ele traz mesmo a doutrina, né, da salvação, da eleição, doutrina do pecado. Ou seja, é a carta mais doutrinária que Paulo escreve, a mais densa, a mais complexa, né, e deveria, inclusive, nós estudarmos muito mais do que outras. Não que não deva estudar as outras, ou que ela é superior às outras inferiores, mas ela contém a doutrina mesmo, que ela é fundamental para a salvação. Então é bom a gente dar atenção à carta aos Romanos. Aí nós falamos sobre 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. É uma carta exortativa, né, que Paulo corrige diversos erros, diversos desvios, inclusive, da igreja naquela ocasião. Estudamos Filipenses, né, a carta da prisão, onde ele incentiva os irmãos e escreve que a fonte da alegria não está em circunstâncias internas ou externas, está em Cristo. Havia em 1 e 2 Tessalonicenses, que foi a última, né, que nós estudamos. Ele vai falar sobre a vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, né, a perseverar na esperança, na fé, no amor. Falamos sobre Efésios também, que ele fala sobre o corpo de Cristo, a comunidade da fé. Falamos sobre Colossenses, que ele fala sobre o cabeça da igreja, desse corpo, né, a soberania de Cristo, Cristo como Deus. Tem qual que eu estou esquecendo mais aí? Me ajudem aí. Gálatas, que ele vai falar sobre... Tu lembra? Ajuda eu aí, né, na aula. O tema, ele combateu o legalismo, né? Aqueles cristãos que, ou alguns judeus, ou alguns cristãos que pertenciam também ao judaísmo, no sentido... Não é cristão que pertencia ao judaísmo, calma, deixa eu corrigir aqui. Eram pessoas que eles aderiram ao judaísmo, que eram chamados de prosélitos, se converteram, né, ao cristianismo, e alguns judeus quiseram novamente levá-los à prática das leis, né, ou da observância da lei. Aí Paulo vai combatendo essa questão de que eles estavam caindo da graça se assim fizessem, né, que a lei nunca salvou ninguém. Então, Gálatas, qual mais? Mais outra? Eu esqueci aí, né? Efésios eu falei que é da comunidade, ele trata do corpo de Cristo. Colossenses, do soberania. Vamos aí, deixa eu ver se eu estou... Todas, né? Que até aqui nós estudamos. Então aqui nós vamos estudar as cartas pastorais. Essas cartas pastorais, Paulo então dirige a uma pessoa. As outras eram as comunidades, as igrejas, né? E aqui, no caso, a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo e Tito é escrito na primeira prisão dele. Primeira vez que ele foi preso 2 vezes, né? Na primeira prisão, então ele escreve a Timóteo e a Tito, que são chamados de presbíteros. Então, na ótica de Paulo, no pensamento paulino, presbítero, já falei isso outras vezes, mas reforçando agora, né? O bispo, tanto é que ele diz aqui no capítulo 3, né, de 1 Timóteo, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então o episcopado, o bispado, o pastorado, o presbiterato, tudo isso, irmãos, na ótica de Paulo, dizia respeito a uma função apenas, só uma função, né? Então ele escreve lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo de número 20 de Atos, vou pegar aqui que é o finalzinho da carta, Atos 20, vamos ver se é isso mesmo, né? Isso, capítulo 20, verso de número 27 e 28. Ele vai falando aqui, ó, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, Atos 20, 27, agora 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, bispo apacenta, porque é a mesma coisa, né? Quando a gente vai para 1 de Pedro, capítulo de número 5,
versículo de número 1. Então, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1. Ele vai dizer: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, o pastor dos pastores, né? O pastor por direito mesmo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aqui também Pedro vai harmonizando esse ensino que Paulo também traz, porque a Bíblia é harmônica, os apóstolos nunca tiveram contradição a respeito de coisa alguma, nunca, amados. Quando a gente lê, às vezes, Tiago, por exemplo, e Paulo em Romanos, dá a impressão que Tiago, ele diz assim, olha, as obras, elas salvam. E Paulo dizendo, não, quem salva é a fé, não é as obras. Não há contradição nisso. A gente precisa entender o que eles estão tratando e como eles estão abordando quando traz essas expressões. São dois soldados lutando na mesma guerra, enfrentando inimigos diferentes, né? Então eles estão abordando aspectos diferentes. E é interessante então a gente compreender tudo isso. Voltando para Timóteo, então, como eu disse, é um jovem. Esse jovem, ele nasceu em um lar onde sua avó era discípula de Cristo, a Eunice, não é Lloyd, né? Lloyd. A sua mãe era uma discípula de Cristo, né? A Eunice, e ele é a terceira geração, então, de cristãos. Olha que coisa interessante. Só que elas eram judias e o seu pai era grego. Então, ele não era um judeu, né, puro, como os judeus entendiam. Professor, sim. Essas fontes aí você pega da onde? Tiro da onde? Tiro não sei o quê. Você quer saber as fontes, né? Várias você tá fontes. Na Bíblia, ou... Rapaz, não, então não. O que eu estou citando aqui, por exemplo, da mãe, da avó Isso. e tudo, tá aqui em 2 Timóteo. Vamos lá. Algumas informações aqui são textos, né, que eu estou extraindo, e outras são relatos históricos. Eusébio de Cesareia, São Tomás de Aquino, né? Então são historiadores e da igreja aí. Então assim, são muitas fontes. Não é uma só, né, irmão? Então, 2 Timóteo, por exemplo, ó, a gente vê aqui no verso de número 3 em diante, né? Aí a gente vai, essa afirmação que eu falei, está no verso 5, mas desde o 3 para a gente entender. 2 Timóteo 1 e 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Ele está falando isso para Timóteo. Essa segunda carta, Paulo já está no bico do corvo, irmão. Não, do corvo não, né? Está no bico do anjo. O anjo que vai levar. Ele já está aqui, já prestes a ser martirizado, já no final da vida. Tanto é que lá no capítulo 4, né? Lá no finalzinho da 2 Timóteo, ele fala, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e tal, né? A coroa de justiça me espera. Então, assim, já está falando, vou para o martírio. Então aqui, essa aqui já está na ladeira, lá na descida mesmo, né? Então, vamos lá, verso 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Olha que coisa interessante. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti. É interessante, amados, aqui, deixa eu pegar aqui versículos, né, que são paralelos, ou que faz referência a essa fala de Paulo, em 2 Timóteo, mesmo livro, capítulo 3, versículo número 14. Então, 2 Timóteo 3 e 14, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde da tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, olha Paulo ratificando a história desse pastor, desse jovem pastor. Desde a meninice dele. Isso, porque ele foi ensinado, né? Então, ele é a terceira geração. Olha que coisa boa, irmãos. A avó, né, ensina a mãe ensina o filho. Então, olha só que importância da gente dar essa continuidade da fé na família e a responsabilidade, na verdade, dos pais cristãos de ensinar os seus filhos e as próximas gerações. Então, muitas vezes a gente quer transferir isso para pastores,
né, para as tias da escola dominical. Lógico que tudo isso, né, essa estrutura, ela ajuda, mas a gente não pode transferir responsabilidade e nem atribuir culpa pelos nossos jovens de repente não estarem aprendendo a palavra de Deus, se nós, como pais cristãos, temos essa responsabilidade. Então é bem interessante porque a avó ensinou, a mãe ensinava, porém o Timóteo, ele foi de fato ter a sua conversão mesmo tendo instrução das Escrituras na família. Olha que coisa interessante. A conversão vem quando ele tem um contato com Paulo. É por isso que Paulo fala o meu verdadeiro filho na fé. Né? E ele era berço evangélico. Sim, então não garante nada os nossos filhos, né, serem os nossos filhos, ou seja, nós frequentando a igreja, nós salvos, regenerados, não quer dizer que eles serão automaticamente ou porque nasceram nesse ambiente favorável, em que teoricamente teriam todos os recursos. Não quer dizer, né? Não é garantia de nada. Então, lógico, a nossa parte deve ser feita no ensino, na vida, no exemplo, tudo mais. Mas a gente precisa orar, né, pelos nossos filhos, e para que eles possam ter um encontro com Cristo. Eu disse um dia para vocês que para mim ia ser uma desonra muito grande se o meu filho, agora vai fazer dia 6 de março, 13 anos, o Mateus, se ele daqui de repente 1 ano, 2 anos, ouvir a mensagem de alguém e aceitar Jesus por essa mensagem. Mas no sentido que se eu não trouxe, né, nesses 13 anos, nesses 14 anos da vida dele, até ele ouvir aquela mensagem, se eu não trouxe essa base, então eu tenho que trazer essa base. Talvez ali foi o pico onde o Espírito Santo alcançou ele para a salvação. Mas eu tenho que pavimentar essa estrada, esse caminho. Eu que tenho como pai. Né? Então, onde eu estava que eu não mostrei o caminho? Embora Deus usou de repente um terceiro só para concluir o processo. Mas o processo sou eu que tenho que iniciar. Sou eu que tenho que continuar. Até que de alguma maneira o Espírito Santo encontre o momento oportuno, vá lá e regenere ele. Então a gente precisa entender isso. É isso que Paulo vai ensinando, inclusive para Timóteo, a importância, né, de estudar. A gente tem aquele texto lá que de cor e salteado, 2 Timóteo 2:15, né, irmão? Não precisa nem falar, né? Então procura apresentar-te a Deus, aquela coisa toda. Então o capítulo 2, o capítulo 3, 2 Timóteo. Eu vou fazer essa mistura, agora eu vou falar Timóteo e Tito, 1 e 2 Timóteo e Tito, porque é isso, né? A gente está pegando tudo, colocando no mesmo bojo aí, num balaio só, para a gente ir extraindo aquilo que Paulo está passando para esses dois pastores aí. Então, assim, a importância deles estudarem, deles conhecerem as Escrituras, mesmo sendo jovens. Eles eram jovens pastores, mas não eram imaturos, irmãos. Tinham maturidade cristã, mesmo sendo jovens. Olha que coisa interessante. Né? Porque muitas vezes a gente sofre um preconceito, eu digo a gente, porque eu transito no meio também de anciãos, né? Pastores assim, veteranos. E muitas vezes, agora não, estou com a barbinha branca, eu acho que eles estão considerando alguma coisinha aí a ser observado. Mas eu já estou nesse meio há 20 anos, né? Então com os meus 22, 23, 24, 25 anos eu já tinha essa relação aí com o ministério, com obreiros, pastores. Então a gente sofria um pouco de preconceito. Já ensinava, né? Então teologia já vai para 13 anos. Então desde os 30 anos de idade eu era um professor de teologia e considerado jovem, né, para a função. Inclusive o jovem aqui no contexto judaico, ele era considerado jovem abaixo de 40 anos. Então, por exemplo, Jesus era visto pelos mestres da lei como um meninão, era um jovem, meninão que chegou lá e agora é um rabi. Como assim? Como que ele é um mestre, tendo 33 anos, 30 anos, né? 30 começou, depois 33 foi crucificado. Então Jesus no contexto ali era jovem. Esses aqui a gente não sabe ao certo, mas com certeza abaixo de 40 anos tinha. Talvez 30 e poucos anos, muito jovem. Para a função que eles tinham. Irmãos, a palavra presbítero quer dizer aquele que recebe honra, aqui é dado aos anciãos. Olha só, o presbítero, a palavra presbúteros, né, tem esse conceito na língua grega. Aquele que recebe honra que é dada ao ancião. Então o pastor não tem problema ser jovem, desde que seja maduro. E uma coisa necessariamente não é a outra ou é contra a outra. Então pode ser um jovem, por exemplo, como Érico, seja uma pessoa madura. Né? Como pode ser de repente uma pessoa
um pouco mais avançado na idade, como são os dois irmãos aqui, e eu não estou falando de vocês, eu só estou pegando um exemplo aqui, tá? Que talvez não tenha uma maturidade para ser um pastor, né? Então a idade, ela não necessariamente quer dizer maturidade. Naturalmente deveria ser, mas a gente sabe que nem sempre é, né? E cada um tem uma vocação. Então não é também porque uma pessoa é um ancião que ele é apto para ensinar no sentido pastoral, aconselhar. Ele pode sim, pelas experiências de vida, dar um conselho, dar muitos conselhos proveitosos. Mas a gente está falando aqui de vocação, de chamado, de dom ministerial. Aquilo que vem de Deus, né? Aquilo que Deus capacita. Porque cuidar de igreja, apacentar a igreja, administrar a igreja é uma coisa. Uma pessoa pode ter o dom de administrar, como administra uma empresa, né? Questão de manutenção, prédio, essas coisas todas. A pessoa pode ser um bom administrador e um mau pastor. Geralmente o bom pastor, ele também é um bom administrador. Ainda que ele não administre direto, mas ele é um líder. E na sua liderança, ele tem pessoas ao seu redor que os ajudam nisso. O bom líder, na verdade, é assim. Ele consegue reunir pessoas capacitadas em seu redor para que ele possa, então, continuar a sua liderança de uma forma um pouco mais tranquila, observando o dom que Deus dá a cada um. E ele precisa dar recurso, esse é o conceito que eu entendo de liderança da Bíblia, dar recurso aos seus liderados a estarem, então, exercendo cada um o seu papel respectivamente. Né? Esse é o bom líder, não é o que faz tudo, o que sabe tudo, o que manda em tudo, mas é aquele que identifica o chamado de Deus e tem que dar graças a Deus, irmãos. Um pastor que tem um bom ensinador lá, um bom pregador, um bom evangelista, sabe? Nossa, ele deve se sentir privilegiado, não ameaçado, né? Deve se sentir uma pessoa assim agraciada por Deus, que preparou tanta gente boa, tanta gente capacitada para estar ao lado dele. E inclusive, se pessoas tiverem mais destaque que ele lá, não tem problema, porque o líder não entende que ele deve ser destacado, deve ser Cristo, né? Através dos membros, ou dos membros que eu digo, dessas pessoas todas. Deve ser exaltado. E tem um texto muito interessante em 2 Coríntios, capítulo de número 9:16, 2 Coríntios, acho que é isso. 9:16, 9:15, porque não existe 16, então é 15. Era o último, eu lembrava que era o último, né? Então, graças a Deus, pelo seu dom indizível, inefável, né? Graças a Deus. Então a gente precisa, irmão, ser grato a Deus. E Paulo era grato a Deus. Paulo estava, não na primeira carta de Timóteo nem em Tito, mas na segunda, Paulo já estava assim, findando o seu ministério. E já ia lá uns quase 40 anos de ministério, se não me falha a memória. Alguma coisa próxima aí. E Paulo, ele reconhecia que tinha que passar o bastão, que tinha que preparar esses dois pastores, né? Tanto o Timóteo quanto o Tito. Então Paulo não tinha vaidades nesse sentido. Paulo não se importava que uma pessoa iria substituir. Nós vemos isso na Bíblia. O Moisés preparando o Josué, o Elias, o Eliseu, né? O Barnabé, o Paulo, o Timóteo, Jesus, os 30. Então, discipulando no sentido para dar continuidade àquilo que eles começaram. É interessante que Paulo tem uma parte aqui nas cartas que ele diz assim: o que de mim você aprendeu, o que de mim, aliás, é Filipenses, né? Filipenses. Capítulo 4. 4, não é isso? É 9, verso 9, vamos lá? Acho que é 4 e 9, né? É isso aí, meu irmão. Ainda bem que tu tá para me auxiliar aqui, ó. Capítulo 4, verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então olha que coisa interessante. Paulo, como todo bom líder, todo líder bíblico, e todo bom líder, bíblico ou não, no sentido que, estou falando de ministerial, estou falando das áreas da vida, ele sempre vai entender que um dia vai acabar a sua função ali, por um motivo ou por outro. E ele deve sempre estar deixando... Irmãos, um líder que é tão bom, tão carismático, tão abençoado, e quando ele sai, as coisas regridem, interrompem, ele não foi um bom líder. Ele não foi um bom líder. Nossa, mas aquele pastor era fantástico, ele saiu e a igreja esvaziou. Alguma coisa muito errada nessa liderança. Estava baseado nele apenas? Ou nele? O cara saiu e não deixou ninguém para seguir a obra, e ele não trabalhou na cabeça das pessoas para que as pessoas não fossem vinculadas a ele. Olha só que coisa complicada. Então, o professor de teologia
que ele sai de repente da sala de aula e vem outro professor, a não ser que outro professor seja tão ruim assim, muito ruim, né, irmão? Acontece. Mas eu estou falando via de regra nas coisas naturais, a gente precisa trabalhar sempre essa questão. Não somos nós que somos a peça principal do negócio. Não somos nós que somos o motivo disso tudo funcionar. Não, amados. Eu sou um vaso que pode ser deslocado pelo oleiro para outra situação, para outro lugar ou para outra função. E é interessante, queridos, a igreja onde eu faço parte, não a igreja onde eu faço parte, a denominação que faço parte, né? Ela tem a seguinte proposta para o pastorado. Primeiro que não é o pastorado, não é o pastor, melhor dizendo, é o colégio de pastores. A presbiteriana, semelhantemente, tem essa visão, tem esse entendimento. Esse conselho de pastores, de quando em quando o pastor ele é elegido pela congregação, né? Então, assim, ele pode ficar lá 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Como pode ser que outro pastor o substitua, por um motivo ou por outro. Não é nem que estava dando trabalho, não, de repente. E esse outro pastor, esse talvez o veterano, ele vai ser um conselheiro desse outro pastor, de pastores. Então ele tem um pastorado diferente. Paulo, ele difere pastorado e pastorado aqui. No capítulo 1 Timóteo, né? Capítulo de número 6, ele difere pastores regentes de pastores docentes. Olha que coisa interessante. Pastores regentes e pastores docentes. Então, para Paulo, tem essa diferença. Pastores regentes são aqueles que administram a igreja, aqueles que pastoreiam a igreja no sentido do cuidado, né? Mais efetivo, mais direto, a convivência. Os pastores docentes são aqueles pastores que ensinam. Embora todo ensinador ele deve pastorear e todo pastor deve também ensinar. Mas aqui ele difere, né? Ele vai dizer inclusive no verso de número 17 e 18, ó, 17, 18 e 19, aliás. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque, diz as Escrituras, não ligarás a boca do boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Vamos continuar o texto aqui que eu acho interessante. Aos que pecarem, os presbíteros que pecarem, os pastores que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Não deve ser protegido, blindado, nenhum pastor, irmãos, em erros graves. Eles precisam ser cuidados, também pastoreados e tratados nos seus erros. Não deve ser blindado, tá certo? Ninguém é ungido intocável ou intocado, né? Paulo, ele combate isso aqui. Então, pecou, prejudicou de fato o testemunho cristão, precisa ser tratado, precisa ser repreendido. Essa repreensão não é uma punição destrutiva, é um rediscipulado. Se for necessário esse pastor ser afastado, mas não excluído, afastado, a partir do seu reconhecimento e arrependimento, ele vai ser afastado e rediscipulado, inclusive por outros pastores. Porque a ideia de Paulo, em todas as igrejas que ele se dirige, é que a igreja não é regida por um único homem, que é o sistema de governo que a gente chama episcopal, né? Existe o episcopal, o presbiteral e o congregacional, que é onde a igreja que eu participo é congregacional, ou seja, é a congregação que decide diretrizes junto com pastores que por ela foi elegido, votado. Então, né? Tem o presbiteral que também é semelhante, agora o episcopal esse é bem complicado. Esse me parece que é o mais difícil, porque tem um homem lá no topo, né? E quem tira esse homem lá do topo? E dependendo da estrutura ainda, nossa, é o dono da igreja, é o que manda, é o que desmanda, né? É o ungido, é o que decide, é o que abre e fecha e abre, é a chave de Davi. Então vamos lá, irmão. Verso de número 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Paulo está dizendo, não trate um diferente do outro, né? 2 pesos, 2 medidas é complicado. Qual versículo? 21, agora o 22. Mas qual? Capítulo 6 capítulo 5 de 1 Timóteo. Eu te falei o 6, eu acho, né? Desculpa, irmão. Foi capítulo 5. Eu li do 17, agora estou no 22. A ninguém imponhas
precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha que coisa interessante. Então Paulo está dizendo para ter muito cuidado para separar pessoas para o ministério de uma forma precipitada. Paulo ele vai dizer inclusive a respeito de Timóteo que ele era um jovem, mas ele foi experimentado no seu caráter. Ele provou o seu testemunho. Que é o que diz, né? Primeiro prova, 1 Timóteo capítulo 3, seja provado para depois então ser aí reconhecido. Então o Timóteo, embora sendo jovem, ele teve um testemunho, um caráter provado. Tá certo? Essa questão de como que faz quando você separa alguém para o ministério, como faz para desseparar? Quando você pôs a mão, você tira a mão depois, como que faz? Vai para o ritual de novo, você ajoelha aí que a gente vai tirar a mão que colocou diante do... Fica difícil, né, irmão? Então você administrativamente reconheceu, e é isso que deve ser feito. A igreja cristã não entende que ela tem poder para ungir no sentido de trazer ministério à vida de ninguém. A igreja cristã apenas reconhece aquilo que o Espírito Santo já outorgou para aquela pessoa. E aí publicamente é reconhecido na administração, porque isso já foi provado na caminhada na vida congregacional, do dia a dia. Entendeu? Então assim, não é o pastor que tem autoridade de falar, você vai ser presbítero. Não. É a congregação que já reconheceu aquilo, por aquilo que ele já é. Então a gente só comunitariamente reconhece aquilo e pede a bênção de Deus então, porque se, irmãos, acontecer isso, de, sei lá, N motivos, né? Que a gente já sabe alguns deles, uma pessoa separada para o ministério, e a igreja não tem essa pessoa como sendo aquilo, essa pessoa vai fazer as outras pessoas sofrerem, vai ter que reger pela opressão, pela ditadura, pela ameaça, e as pessoas vão sofrer por conta disso. Então ambos sofrem. Agora, quando a pessoa é reconhecida na comunidade, aquilo vai fluir, aquilo vai ser uma bênção, porque as pessoas reconhecem, já é pastor, já é um diácono. Agora só vai ser oficialmente reconhecido, mas já é. Porque duas coisas que Deus não outorgou para nós, homens, para a gente decidir a quem vai dar, que é galardão e ministério. Nós só reconhecemos, irmão, apenas isso. Porque aquilo é evidente, a pessoa já faz, ela já é. Não se separa para fazer ou para ser, ela já faz e ela já é. Né? Então a gente separa no sentido administrativo, consagra no sentido administrativo, mas não unge ninguém. Não. Então vamos lá. Não bebas mais água, só mais usa de um pouco de vinho, verso 23, por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Irmãos, Timóteo tinha algumas limitações. Ele tinha enfermidade, ele era jovem, a outra eu esqueci. São três aqui que é abordado a respeito dele. Então ele era limitado na questão física. E Paulo então vai dar recomendação para ele tomar esse pouquinho de vinho, diluir numa água, né, para não ter prejuízo assim na questão de encher a cara, né? Então Paulo entende que ele deveria a medicina. A gente pega esse versículo aqui para dar motivo para beber. Vai encher a cara, né? Encher a cara é pecado. Beber vinho não é. Em toda a Bíblia. A Bíblia fala que tem que tomar um pouquinho de vinho. Não, Jefferson, a Bíblia não reprova você tomar o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. O que a Bíblia reprova é o exagero nisso e a embriaguez. Então, procurar texto na Bíblia para dizer que é proibido você ingerir bebida alcoólica, isso não vai encontrar nunca, né? No texto bíblico mesmo. Agora, lógico que a Bíblia adverte, acho que é lá em Provérbios, rapaz, eu esqueci o provérbio, mas tem um provérbio lá que diz, é o capítulo todo, inclusive, praticamente Provérbios, né? E, aliás, o Novo Testamento também vai advertir a respeito da embriaguez. Então, principalmente para líderes que tomam decisões e precisam estar sóbrio em tudo, né? A mente sóbria mesmo. Então, o que acontece? A Bíblia não repreende, não reprova, melhor dizendo, a bebida alcoólica. O que ela repreende, o que ela adverte e mostra as consequências é a embriaguez, é diferente. Então, beber vinho não é o problema, não é pecado. O problema é o exagero nisso, como, por exemplo, a comida. Comida não é boa? Agora, e o exagero na comida? É pecado, chamado de glutonaria. O sexo não é bom, irmão?
Bom, dentro de um parâmetro de responsabilidade e compromisso matrimonial. Diz que o sexo antes do casamento é pecado, fora do casamento é pecado, e a falta de sexo dentro do casamento também é pecado. Então, não é, irmão? Percebam que existe um equilíbrio, né, na proposta da Bíblia. Eu sei que a ala pentecostal, no Brasil, a ala pentecostal, ela decidiu ser abstêmio, ou seja, não autorizar, né? Agora, se você pega as outras alas das igrejas históricas, ou se a gente vai para fora do Brasil em outro contexto, por exemplo, na Europa é comum, irmãos, a bebida vinho é um suco, é a água. Desde criança eles ingerem. Não é cachaça, não é um negócio para encher a cara. A medicina comprova que um pouco de vinho faz bem para a saúde, né? Se a gente vai os judeus em si, o vinho, ele é bebida comum, né? É bebida comum. Se a gente vai na Alemanha, os cristãos, a gente está falando dos cristãos mesmo, eles bebem cerveja. É uma questão cultural que a gente está falando aqui, não é doutrinária. Então a gente precisa distinguir essas questões. Mas isso que eu estou falando, não é que bebe cerveja lá e enche a cara. Não, tudo moderado, né? Tudo uma questão de equilíbrio. Então a gente precisa separar aquilo que é tradição e aquilo que é doutrina bíblica. Aquilo que é cultura e aquilo que é ensinamento das escrituras. Senão a gente mistura tudo. Agora, lógico, se eu pertenço a uma igreja pentecostal e aí eu sei que lá tem essa restrição e eu, né, vou escandalizar os irmãos, então eu preciso trabalhar isso. Ou eu deixo dessa questão, e tem questões que são feitas na intimidade também, irmãos. A gente precisa entender isso. Eu não preciso, pela minha consciência, fazer com que o outro engula, goela abaixo, eu vou enfiar que esse é o entendimento. Não, tem coisas que são de âmbito pessoal, entendeu? Mas bora lá, voltando aqui. O Timóteo, então, tinha essa dificuldade, né? No capítulo de número... Vamos lá. Capítulo de número 1, de Timóteo, começando aqui a carta, então... É claro que Paulo é o autor, né, da carta. Ele escreve em torno aí de 65, né, depois de Cristo. O que ele vai abordar aqui é a sã doutrina e a piedade, uma vida piedosa que o Timóteo tinha que ter diante da igreja, algo muito interessante. Então ele começa aqui, ó, no capítulo 1, verso 1 e verso 2, ele vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo é o autor, dirigido a Timóteo, que é o seu verdadeiro filho na fé. Então ele começa aí o capítulo de número 1, endereçando a Timóteo e ele sendo o autor. Isso é tranquilo, né? O capítulo 2, ele diz sobre... Na verdade, irmãos, vamos pegar o capítulo 3 e verso de número... 14 a 16. 1 Timóteo 3, 14 a 16. Não é uma sequência que eu estou seguindo da carta, né? Pegando os assuntos aqui e onde foi tratado na carta. Escrevo-te estas coisas esperando em ver-te bem depressa. Perceba o desejo de Paulo nas duas cartas de ter o contato com Timóteo, né? De vê-lo mesmo. Ele estava preso nas duas, tanto na primeira Timóteo quanto na segunda Timóteo. Ele estava preso nas duas. E o desejo de vê-lo, né? Paulo entendia o discipulado, irmãos, como sendo de fato a vida na vida. Paulo tinha limitações aqui porque ele era um missionário. Paulo, ele entendia... Paulo, na verdade, assim, é diferente. Para ter um Paulo hoje, eu acho que é quase que... Não é que é impossível que Deus não faz mais, é porque não tem nem a demanda, nem precisa disso. É tanta gente hoje, mas na época eram poucas pessoas, né? Paulo era missionário, Paulo era pastor, Paulo era mestre, Paulo era profeta, ou seja, pregador itinerante. Então Paulo tinha diversos dons. Alguém pensa que Paulo tinha todos os dons espirituais e carismáticos e ministeriais. Uma pessoa dotada assim por Deus de uma forma talvez única, né, na história do cristianismo. Então Paulo é fora da curva, né? Mas ele tinha essas limitações por ser missionário também. Mas assim, Paulo entendia que o discipulado é andar junto com a pessoa, é vida na vida. Tanto é que Filipenses diz: o que aprendeste em mim, viste em mim, recebestes de mim, né? Ou seja, andava com as pessoas. Quando ele tinha a oportunidade, ele fazia isso, convivia com as pessoas. E aí Paulo ensina isso para Timóteo também, que ele tem que viver com essas pessoas,
que inclusive tem que considerar e respeitar cada um na congregação. Isso aqui está no capítulo de número 5. Aos velhos considera pais, você vai ter que exortar, você vai ter que demonstrar, você é o pastor, o líder, mas trata eles como pais. E os jovens como irmãos mais jovens. E as mulheres como irmãs, as mulheres mais novas. E as mulheres mais velhas como mães. Então, olha que coisa interessante, né? Essa relação que Paulo diz que o pastor Timóteo tinha que ter com aqueles que ele pastoreava. A questão familiar, irmãos. Paulo destaca isso, sabe? Paulo é o teólogo, mas não é o teólogo frio. Ele é o teólogo pastor. Ele é o teólogo que se relaciona, sensível, chama as pessoas pelo nome, sabe do nome das pessoas. Isso é característica do pastor. Sabe da condição de cada um, do momento que cada um está vivendo. Sabe reconhecer, agradecer a cada um. Menciona nas suas cartas, né? Acho que tem Romanos lá que é um bocado de gente, né? Ele agradece um por um. É aquele que se relaciona, irmãos. Não é pastor de gabinete, não é pastor de púlpito no domingo, não é pastor de microfone, não é pastor de um grupinho seleto, é pastor de convivência, né? E é isso que Paulo ensina a Timóteo e nós deveríamos também fazer a mesma coisa. Mas bora lá. Verso de número 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e a coluna e firmeza da verdade. Bom, o 14 e o 15. Então, principalmente o 15. Ele escreveu para que eles soubessem andar na casa de Deus, né? Andar aí na igreja, soubesse se portar. E ele então vai dar essas recomendações. O capítulo 2, ele diz sobre a responsabilidade civil que Timóteo precisaria ter e ensinar isso para a igreja. Olha que coisa interessante. Ou seja, orar por todos os governantes, por todos que estavam em eminência, por todas as autoridades. Orar com súplica, ação de graças. E quem era governante naquela época era Nero, irmãos. Um doido, um louco, né? Então olha a nossa função hoje, nessa loucura que nós vivemos, dessa incompreensão da função civil da igreja diante então do governo. Então, infelizmente, igrejas têm tomado partido da ala da direita e da esquerda. Uns defendem Bolsonaro, outros Lula e os que vierem para frente aí. Isso está errado, irmãos. Nós somos convocados por Deus para orar por todos, tá certo? Fiscalizar todos, orar por todos e não tomar partido de coisa alguma. E nem preferência política pessoal deve ser vomitada em púlpito, tá certo? E nem eu usar a minha capacidade de liderança, influência, né, para estar convencendo as pessoas. Isso é pecado, isso é errado, isso é antiético, isso é antibíblico, certo, amado? Não é? E eu não tô nervoso não, né, Nessi? Eu tô de boa aqui. Tô de boa, hein? Calma. Eu só tô transmitindo aquilo que eu entendo das Escrituras Sagradas, né? Então, Timóteo... Silas Malafaia. Meu Deus. Ele fala publicamente. Eu vou gravar para vocês. Para você. Então vamos lá, amados. Perceba aqui, ó, no capítulo 2, verso 1 e 2, o que Paulo recomenda aqui, ó. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Todos os homens são todos homens mesmo. Até os maus. Exatamente. Porque o Nero, ele mandou matar a sua própria mãe. Esqueci o nome dela. É isso conhecido na história, não lembro não? Esqueci. Mandou matar a própria mãe e vários parentes. É um cara ruim, monstro, né? Monstro no sentido negativo. Então, por eles. Tem que orar por todos os homens, inclusive os inimigos, né? É o que a Bíblia ensina. Então, se até considera um inimigo do Evangelho, precisa orar. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então olha que coisa interessante. Paulo vai instruindo Timóteo como que ele deve se portar dentro da igreja e como ele deve ensinar que a igreja se porte em relação à sociedade e à vida, né? O que é bem interessante, querido, o apóstolo Paulo, ele tinha clareza do evangelho no sentido de que Deus nos ensina. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz assim, para a gente não se associar com aquele irmão que escandaliza, aquele irmão, sabe, mau testemunho mesmo,
aquele irmão que não é irmão na verdade, né, mas é um religioso que está no nosso meio, para esse a gente ter um comportamento diferente, até para proteção dele mesmo, para ver se ele se converte de fato no final. Né? Então eu falo assim, Paulo está dizendo, eu não estou necessariamente dizendo que vocês não têm que se associar com os bêbados, com os ladrões, com os maldizentes, com os adúlteros, com os prostitutos, com a pior gente. Não, essas pessoas vocês devem se associar, no sentido de ter relação, porque não tem sentido então a igreja que fica, né, lá no quartelzinho general, como a gente diz, né, lá dentro dos muros, o sal dentro do saleiro, não faz sentido. Não é? Paulo está dizendo, vocês precisam se associar com essas pessoas para influenciá-las. Agora esses irmãos e tal. Então essas relações Paulo tinha clareza. Né? Aqui principalmente ele vai dizendo para Timóteo para que de fato seja exemplo das pessoas, influencie as pessoas. Cuide dele mesmo, primeiro, na sua vida pessoal. Olha que coisa interessante. Irmãos, no processo de liderança, de pastorado, rapaz, imagina só, eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Já pensou num negócio desse? Já pensou levar muitas pessoas ao conhecimento da verdade e eu acabar no engano, na mentira? Já pensou encaminhar muitas pessoas ao céu e eu ir para o inferno no final das contas? Já pensou eu salvar muitas vidas e ir me perdendo no processo? Então Paulo está dizendo, cuida primeiro de ti, depois da doutrina. Então vida pessoal, dá exemplo, seja o exemplo no trato, irmãos. Olha só, brutalidade, acidez, amargura, azedume, isso não deve ser uma característica do pastor, do professor, do líder, jamais. Amabilidade, delicadeza, educação são características dos líderes, devem ser características de líderes. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem uma palavra dura, como Jesus tinha palavras duríssimas, mas Jesus ele nunca foi grosso, estúpido, bruto. A gente pode falar a verdade em amor, sem ofender as pessoas no âmbito pessoal, muitas vezes, que é o que acontece, né? Então a pessoa fala para outra, é uma questão muito mais pessoal, e usa púlpito. Ô, irmão, então assim, a gente precisa ser homem, se tem alguma coisa contra alguém, diz a Bíblia, chama sozinho e resolve, né? Olho no olho, homem a homem e tal. A gente não deve usar desses meios ilícitos, né, para estar jogando indireta. Nós não podemos ser essas pessoas que têm essa hipocrisia, que é covarde. Isso é covardia. Porque se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu preciso ir lá e tentar resolver isso como um servo de Deus. Né? Não usar desses meios aí. Então é bem interessante. Rapaz, tá duro o discurso hoje, né? Tá duro. Vamos fazer o quê? Essas são as cartas pastorais. A gente está falando a respeito de pastores, né, irmão? Então, a gente está falando a respeito... Paulo está se dirigindo a pessoas que devem ser maduras e precisam, de fato, saber entender e resolver toda essa complexidade de relacionamento. É relacionamento. Então, Paulo... Precisa orar, né? Esse rapaz aí também, né? Deus te abençoe. Né? Não vou orar para ele cair e se desmantelar todo, não passar mais aqui. Mas que ele passe por outra rua ou vá para casa e guarde essa bendita... Ou venda. Então vamos lá, amado. Na verdade, eu tenho pregado muito esses últimos tempos, irmãos, sobre relacionamento. Parece que toda pregação minha sempre tem alguma coisa aí envolvida ou que dá ênfase sobre relacionamento. Porque, na verdade, eu tenho entendido que todo o ensino bíblico, de alguma maneira ou outra, vai falar sobre os nossos relacionamentos, que é o nosso problema. Relacionamento com Deus, com o próximo, com a gente. Não é? Fora disso, o que tem mais? Nada. Não tem nada a mais a ser tratado. A gente não lida com coisas, eu não tenho problema com a parede da minha casa, eu não tenho problema com esse tripé aqui, eu não tenho meus problemas, minhas angústias, né? meus conflitos, meus estresses, minha tristeza ou minha alegria não são com coisas materiais. Então a Bíblia não está nem aí para coisas materiais, né, irmão? No sentido que as nossas dificuldades são com essas coisas, não são. Quando a gente, na verdade, tem problemas com coisas materiais, apego, por exemplo, não são as coisas, é porque há um processo mal resolvido em nós, na formação do caráter de um ser humano, né? E tudo isso a gente deve sempre usar como recurso para promover, para facilitar e para estar, na verdade, fomentando a harmonia e as relações e usando todos esses recursos materiais para, de alguma maneira, investir nos seres humanos. De alguma forma.
Então é isso que Paulo entende aqui quando vai dar ênfase para que ele, Timóteo, sempre trate das relações. Né? Quando ele fala no capítulo 6, por exemplo, sobre a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, então ele está tratando isso aqui, mas o capítulo todo ele vai falar sobre uma vida simples e piedosa, que é o tema da carta, né? Então, doutrina e vida piedosa. Então, vida piedosa é ter contentamento nas coisas simples, que é o capítulo de número 5. Calma aí. Vamos lá. Capítulo número 6, desculpa. Do verso 5, né? Em diante. Aliás, desde o 3, se a gente ler, acho que fica melhor. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. A palavra piedade, irmãos, ela no original aqui nesses textos aparece como eusebeia, quer dizer devoção a Deus mesmo, devoção a Deus. Vida piedosa é a pessoa que é devota a Deus. Essa palavra é estranha porque o catolicismo usa muito em relação aos ídolos, né? Devoto, um negócio estranho. Piedade é isso, é devoção. Né? Para a gente entender o que é piedade, tem uns papas aí que são chamados de Pio XII, Pio... Não tem? Então, o que é um pio? Eu não vou falar o que o pintinho faz, não. Não, calma aí. Foi piada sem graça essa, né? O que é uma pessoa pia? Não pense naquele... Deixa pra lá, vou ficar falando besteira. O que é uma pessoa pia? É difícil da gente compreender, aí o que a gente faz? Pega o contrário. O que é uma pessoa ímpia? Aí já ficou mais fácil, né? Olha aí. Então, uma pessoa ímpia. Opa, um ímpio é uma pessoa assim assado, mal, injusto, desumano, etc. Então, o pio é o contrário. Pessoa piedosa, né? Impiedosa. Ímpio, pio. Então, piedade é isso, é devoção a Deus, é uma pessoa devota, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa dedicada a Deus e, consequentemente, às outras pessoas. Porque não tem como a gente se dedicar a Deus se isso não desembocar nas pessoas. A gente não pode, irmão, estou fazendo a obra de Deus. Depende. Isso só vai ser legitimado se quer dizer que você está servindo pessoas. Nossa, eu construí aqui uma catedral. Isso é obra de Deus? Claro que não. Se isso não está servindo, isso não é um resultado, na verdade, do cuidar de pessoas, surgiu a demanda porque tem pessoas para colocar ali e a gente precisa dessa estrutura toda para favorecer e alcançar pessoas. Porque senão só é vaidade, realizações humanas, vaidosa, para falar que construiu isso e aquilo. Isso é Babel. Né, irmão? Isso é essa religião que quer construir o quê? Gastar dinheiro com o quê? Isso é um mal necessário, né? Socialmente falando, para viabilizar a igreja. É um mal necessário, não é o fim das coisas. Não se reconhece ninguém porque ele construiu 200 prédios. Não. Se reconhece um pastor e um líder porque ele encaminhou pessoas, ajudou pessoas no processo da vida. Aí sim, aí se reconhece, aí mede-se vamos colocar assim, o sucesso ministerial, porque pessoas ali ele cuidou, pastoreou, mas medir sucesso porque construiu um monte de prédio, tem um monte de congregação, não, aí já está entrando na ótica humana, não tem nada a ver com ótica divina, nada a ver, é religiosidade pura, vaidade humana e não tem nada a ver com proposta de Deus. Duas coisas que Jesus nunca ensinou foi como celebrar um culto fúnebre e construir igreja. Duas coisas, nunca ensinou pra gente. A igreja viveu 300 anos muito bem, obrigado, sem tudo isso, né? Vamos lá, capítulo de número 6. Eita, meu pai amado! Só podia pular essas cartas pastorais e já ia logo para Tiago e Timóteo. Filemão e Hebreus é a próxima, eu acho, né? Mas vamos lá, é necessário passar por Samaria. Verso 4, então. Então, olha só. As pessoas, então, que não ensinam segundo essa doutrina, segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Paulo está falando tudo isso aí, irmão. O cara delira. Quando fala assim, isso é loucura, é tudo doido. Eu não estou, é Paulo que está falando, eu só estou pegando uma versão diferente. NTLA. Nova versão, NTLA, né?
NTLH. Não, essa é, que eu estou falando é NTLA, que é a NTLA. Nova Tradução Linguagem do André. NTLA. Então vamos lá. Tá bom, mano, para não ficar assim um tom soberbo, Nova Linguagem e Tradução de Amanhã. Ainda vai ter essa versão, você vai ver. Então é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, disputas, né? Blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha que coisa interessante. Paulo sempre falando a respeito de religiosos corrompidos, irmãos. Aliás, o religioso é corrompido por natureza, né? Mas de pessoas que têm esse aspecto, essa aparência de ser uma pessoa de Deus e não é. Ajudar para querer receber algo de troca. Sim, Barganha, né? exato. E até das outras pessoas, né? Quando as pessoas elas publicam muito a sua vida, eu não estou falando só em rede social, não, estou falando publicar mesmo, né? A sua vida particular e íntima, que ora, que jejua, que lê Bíblia, que faz isso e aquilo, né? Que relata que fez isso e aquilo, que atendeu não sei quem no gabinete, que conta as suas realizações íntimas e particulares. Jesus disse muito claramente em Mateus capítulo número 6, ele disse assim, faz o seguinte, ora ao Pai em oculto, fecha o teu quarto, tem uma vida piedosa, íntima, particular, privada, não publique para ninguém essas coisas, faça as coisas, trabalhe com a mão sem a outra saber, não faça tocar trombeta no meio da praça como gostam os hipócritas religiosos para ser reconhecido pelos homens. Faz isso no oculto, Deus vai te recompensar publicamente. Então eu não preciso falar que eu leio Bíblia, que eu estudo Bíblia, que eu fiz não sei quantos cursos e tal, e que eu oro, e que eu jejuo, que eu faço isso, e que eu ajudo fulano, ciclano, que eu fiz isso e aquilo. De vez em quando a gente cita como exemplo, como estímulo, né, alguma coisa desse tipo. A gente precisa ter muito cuidado, estou falando a gente que cita, muito cuidado para que isso não seja, de repente, algo a nosso favor pessoal. Nunca devemos usar essas questões como favorecimento pessoal, e sim sempre como exemplo para que isso deve ser feito pelos outros. E no final das contas é Deus que opera tudo em todo, tanto querer quanto efetuar. Então Jesus ensina tudo isso, Paulo está aqui ratificando sobre essas questões, né? Então esses hipócritas, aparta-te deles, esses que têm que a piedade seja causa de ganho, né? Mas é grande ganho a piedade com contentamento, olha só, como prazer, como alegria. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Olha só, irmãos, a recomendação para o obreiro aqui. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É possível que ele está mencionando até o Judas, né? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Irmãos, deixa eu dar uma pausazinha aqui. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado. Ministério não tem finalidade no ministério, irmãos. Tá certo? Jesus não nos chamou para o ministério, ele nos chamou para a salvação. Ministério é um aspecto do salvo que foi chamado dentre os chamados para servir os chamados, né? Que é o escravo dos escravos. Então o ministério não é o motivo da minha vida. Se eu deixar por um motivo ou outro de ter uma função na igreja, isso não pode alterar a minha vida cristã. Tem gente que entra em crise, acha que a identidade dele é pastor. Eu não sou pastor. Eu não sou professor. Eu não sou pregador. Eu sou filho de Deus, que estou momentaneamente exercendo essas funções ministeriais. Isso não pode me definir. E eu deixando de fazer isso, isso não pode alterar minha identidade. E nem entro em crise, irmãos. Porque Jesus não me salvou para eu ser pastor. Me salvou para eu ser filho de Deus. Nele, em Cristo. Né? Tem gente que é assim, um negócio. Eu estava numa reunião de obreiro, não vou falar, lógico, onde que é, questão de ética.
E aí, teve um pastor, ele tinha um ministério dependente, né? E ele foi para outro ministério, uma sede, e disse, olha, eu entendi que eu não vou mais, não tenho condições, eu nem sei os motivos ao certo lá, mas ele decidiu ser membro daquela igreja, naquela sede. E ele era um pastor. E aí o pastor, presidente, falou o seguinte, bom, o irmão me procurou, me falou isso, isso e isso, e ele disse que queria ser membro. Um membro, né? Servia a Deus, mas eu achei que não deve ser assim não, porque uma vez que sentou aqui em cima, para sentar embaixo é difícil. Olha só. E, bom, ele não quer ser pastor, mas vamos deixar ele com um carro de evangelista. Eu falei, opa, que confusão doida é essa, meu irmão? Percebe o que está na mente muitas vezes? Quer dizer, sentou em cima deve ser superior, né? Deve ser melhor do que alguém. E aí não pode sentar embaixo, porque é inferior. Não, pastor não, mas evangelista sim. Olha que confusão, irmãos. Que coisa louca que a gente construiu, está construindo. Percebam, como o negócio não tem nada a ver com a Bíblia. Absolutamente nada a ver. E muitas vezes nisso as pessoas perdem a identidade. Não são mais filhos de Deus. Irmãos, Paulo diz aqui para Timóteo, sejam humilde. Humildade é a marca e a característica de um ministro de Cristo. Humildade, tratar as pessoas bem, com educação. Quer ser exemplo? Seja no trato, na palavra, no espírito, na fé, na pureza. Cuida de ti mesmo, dá exemplo, lê, persiste em ler, estuda, né? Mas seja humilde, servo de todos. Então é isso que Paulo vai ensinando aqui para o Timóteo e para o Tito igualmente. Já que eu falei tanto de Timóteo, deixa eu falar um pouco de Tito, lá na carta de Tito, né? É que tentei abordar as duas cartas aqui ao mesmo tempo e esqueci lá do Tito, coitado do Tito, né? Capítulo de número 1, verso 1 ao 4, depois a gente lê o 5 aqui. E a gente vai perceber, inclusive, que é muito semelhante às recomendações de Paulo, para Tito e para Timóteo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Olha, são bem semelhantes as abordagens, as expressões, as recomendações. Verso 2, capítulo 1 de Tito. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Olha que coisa interessante. Então, presbíteros como eu falei, né, na ótica de Paulo, é quem dirigia a igreja. Tito já tinha, enquanto Timóteo, a mãe era judia, o pai era possivelmente um grego, né, um gentil. Tem diferenças porque o Paulo disse, não, pode se circuncidar, que foi o Timóteo, né, porque tinha uns lá perturbando a vida de Timóteo, Paulo e tudo mais, e aí Paulo identificou que ele deveria fazer isso, para eles parar de perturbar. Agora Tito já não, ele falou, não vou fazer isso não. Então percebe que tem situações diferentes que Paulo, na sabedoria e no discernimento, vai conduzindo, amados. Não existe uma regra, uma régua, onde todo mundo fica debaixo e não pode, às vezes, ter essa questão mais maleável. Então Paulo identifica. Paulo é muito interessante porque era firme na doutrina, mas sábio nas relações da vida, a ponto de identificar que aqui você poderia fazer. A lei, por exemplo, Paulo nunca reprovou a lei. Quem quisesse viver pela lei, ele vivia. Ele disse, a lei é boa, a lei é pura. É difícil. Sim, mas Paulo, por exemplo, ele não repreendia ninguém se quisesse continuar a questão dos alimentos. O que Paulo reprovava é que essas coisas favoreceriam a salvação ou que justificaria a pessoa. Paulo era judeu, inclusive Paulo tinha jejuns, né? Paulo tinha lá ainda tinha algum comportamento do judaísmo, só que ele não confiava naquilo para a salvação, né, irmão? Então você pega um crente nordestino, por exemplo, oriundo do Nordeste, tem um bocado de coisa que é cultural, né? Então você não vai falar, não, ainda mantém. Eu tenho alguns irmãos que eu conheço, naquela Semana Santa não come carne, né?
que é uma tradição católica bem forte, principalmente no Nordeste. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Lá na minha casa é assim. Não é? Porque... Somos a 4ª geração já de cristão e... Mas é uma tradição cultural, não tem nada de errado nisso. Então muita coisa do judaísmo era cultural. E isso não era peso para a salvação. Agora que não pode, de repente, achar mesmo que aquele período é um período lá, né, como o catolicismo fala. Aí que é o problema. Mas o fato de ter aquela prática, não tem problema nenhum. Não há... Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios, capítulo de número 8 e capítulo de número 10 de 1 Coríntios. O ídolo nada é, o manjar nada é, o que é oferecido para ninguém, para nada. É a consciência que vai, sabe, contaminar. Sim, então assim, irmãos, Paulo lida com todos os aspectos da vida. A gente que não estuda Paulo, o apóstolo Paulo, as suas cartas, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Eu falei isso em Timóteo, Sim. no capítulo 1, que tudo é santificado pela oração. Exato. Acho que capítulo 4. Capítulo 4. 4 e 7, vê aí. 4 e 7, né? 1 Timóteo 4 e 7. Pela oração e pela palavra, tudo é santificado. 4 e 7, né? Então olha só. 4 e 6. 4 e 6, isso. Nem pra mim, nem pra você. 4 e 6. Pode ler? É o capítulo quase todo. Todo, lógico. É porque ele vai tratar sobre as pessoas. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias, né? Aquela coisa toda, vão ter doutrinas e demônios, gente com comichão no ouvido. Rapaz, nós temos, amados, temos que estudar. O demônio é para tentar enganar os servos. Sim, o demônio também gera doutrina. Tem as palavras dele, né? Tem os ensinamentos teológicos. O demônio também é um teólogo, né? Que distorce, Tomar cuidado. né? Que propõe ensinos. Então tem muitas doutrinas que são de demônios, que estão dentro de igrejas evangélicas. Você tem que pegar e observar e atacar ela, né? Eu falei para vocês, eu acho que em alguma outra ocasião, que o diabo também chama pessoas para o ministério pastoral, né? Né, irmão? Quem trata isso é o Edson Queiroz, pastor da Igreja Batista aqui, que faleceu, faz uma falta danada para o nosso cenário no Brasil, América Latina, e ele tinha influência inclusive em outros lugares aí. Então, Transparência do Ministério é um livro que ele tem muito bom, fala sobre ética. E aí ele vai falar isso aí. O diabo, ele põe argumentos lá que de fato é isso aí mesmo. Né? Então, mas bora voltar aqui. Paulo vai falando sobre isso em outras palavras, quando diz que tem, sabe, discussões intermináveis. Vão discutir sobre um bocado de bobagem, besteira que não leva ninguém a nada. Só é perda de tempo. E nós não temos tempo a perder, não, energia a perder. Eu não posso usar de um momento de comunhão, de adoração, onde servos e servas de Deus estão reunidos, para eu trazer discussões fúteis, inúteis, que não levam ninguém a nada. Discussões assim, meu Deus do céu. Eu vejo cada pergunta, cada dúvida que as pessoas têm e perde tempo em cultos inteiros, em períodos que deveria trazer uma mensagem de Deus ao povo, falando tanta bobagem, tanta coisa que não leva ninguém a nada, irmão, que não contribui e nem prejudica no sentido de que se a pessoa não souber daquilo e nem favorece se a pessoa souber daquilo. Coisas que não, sabe, perda de tempo. A gente não tem tempo a perder. Cada momento é precioso. Cada momento desse aqui é precioso para eu estar tentando compartilhar com vocês algo que seja útil, que tenha sentido na vida, irmãos. Nós estamos reunidos aqui, não é por outra coisa a não ser por tentar saber um pouco mais da vontade de Deus na nossa vida. Isso aqui é muito precioso, para tratar aqui se Adão tinha umbigo, qual era a comida dos anjos, se pode ou não pode brinco, batom, tatuagem, calça, pintar cabelo. Ô, amados, a gente precisa crescer. Não é possível. 2000 anos de história da igreja, a gente ainda está patinando nessas coisas. Não é possível que estão reduzindo o evangelho de Jesus Cristo, mensagem de Deus, a umas coisas tão fúteis, tão pobre, tão miserável. Não é desabafo, não. Eu estou indignado, sabe? Às vezes assim, me falta um pouco de paciência. Eu não estou falando de pessoas que estão começando na fé, não é isso, gente. Eu estou falando de pastores, de pregadores, sabe, nós que temos uma caminhada a mais, a gente precisa estar virando a chave aí, seguindo mais à frente, né? Senão vai perdendo tempo, porque Paulo vai dizendo, isso aí é coisa, discussão interminável, isso aí não vai ter fim nunca, se começar nessas coisas.
É uma coisa assim que, na teologia refinada, mais acadêmica, a gente diz assim, não enfrói nem contribui, não fede nem cheira. Não é? Bora lá, mano? Esse curso tá duro demais, meu Deus do céu. E aí a gente vê em Tito, que a gente está na leitura, verso 6 em diante, se assemelha muito com Timóteo, capítulo 1 Timóteo 3, né? Vai falando sobre como escolher os presbíteros lá, os pastores. Né? Que ele foi repreensível, marido de uma mulher, tenha filhos e tal. Se a gente ler aqui, vai perceber que é muito semelhante a 1 Timóteo capítulo 3, que é o critério para que se possa estar reconhecendo então aí a questão do ministério, né? Capítulo de número 2, ó. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência, as mulheres idosas semelhantes que sejam sérias no seu viver. Eu vou encurtar aqui, a gente não tem tempo para ler, né? Não é que não é importante. É até fundamental a gente ler o texto todo dessas 3 cartas. Aqui não é a proposta nossa aqui. Tanto em Tito quanto em Timóteo, a recomendação é a mesma, irmãos. Lidar com as pessoas de diferentes gerações, instruí-las na convivência saudável, ética, né? Uma coisa que seja assim... Olha que coisa interessante, eu vou continuar aqui. O 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, olha, não dadas a muito vinho, pode encher a cara. Mestras do mundo. Ensinadoras. Essas mulheres mais velhas, diz Paulo no verso 4, elas devem ensinar as mulheres novas a serem... ensinar a mulher, não com a igreja, né? Aqui Paulo está se dirigindo às mulheres, a responsabilidade das mulheres mais velhas ensinam as mais novas. É geração. Então, as mães devem ensinar as filhas. As mulheres da igreja mais maduras devem ensinar as jovens, as meninas. Olha que coisa interessante, irmãos. Há várias conferências de mulheres. Tem uma mulher que eu esqueci o nome dela, é uma véia na presbiteriana. Mulher velha. Pensa não é inteligente. É que tu fala assim, mano, soa pejorativo, velha. Mas é velha. Não, mas pode colocar anos ali, né? É batida, mas pensa numa mulher inteligente. Graças a Deus por essas anciãs, né? Acho que foi a única que eu achei. Tem muitas servas de Deus aí, irmãos. Nossa, dá gosto de ouvir. Aqui, o 4 também... Isso, vamos lá pro 4. Ó. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus seja não blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados, equilibrados, e que em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostre corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal, quer dizer, de nós. Exorta os servos a que sejam sujeitos ao seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. É muito semelhante ao que ensina Timóteo. Aliás, é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Né? Tem alguns pontos lá que vão diferir, mas não de divergência, e sim de abordagem. Mas no final é a mesma coisa, relação, comportamento, forjar caráter. Amados, o que nós precisamos... Aí fala assim, André, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou professor. Nós... homens aqui, olha só, tem homens aqui, né? Eu acho isso muito ruim, inclusive, viu? Podia ter mulheres aqui, eu achava muito melhor, né? Muito melhor. Um cheiro de homem aqui, um negócio terrível. Mulheres, né, irmão? Estudando, discutindo, contribuindo. Nesse sentido que eu estou dizendo, meu desejo de ter mulheres em nosso meio. Me falta, às vezes, assim, quando eu olho esse cenário, assim, cadê as irmãs? Porque tem irmãs aí, tem muitas irmãs que são instrumentos de Deus, né? Eu desejaria muito, como eu tenho várias alunas, irmãs, em outros núcleos aí, eu fico muito agradecido. Esses dias teve no bacharel, hein? Olha só, um bacharel. Além de ser mulher jovem, interessada pelo ensino bíblico. Mais ou menos na minha idade? Mais ou menos, viu, Erickson? Aí parece que ela tem 22, 23 anos. Mulher, jovem, e eu nem vou falar a denominação, que é uma denominação que, assim, abomina estudo bíblico.
Quando ela falou da denominação, eu falei, o quê? Não acredito. É a cristã. Não, é outra ainda que... Deixa pra lá, não vamos chegar lá não, eu não vou falar qual é não, mas é uma que reprova, se combate, prega contra. Deus Né? Então... Vamos lá, mano. O espírito da adivinhação tá chegando aqui. Estão adivinhando as coisas. Vamos. É fechado, eles não Então, gostam, né? bora lá. Eu perdi o raciocínio aqui, Jesus. Tava falando da igreja lá, você ia falar o nome. Não, é São das mulheres, eu perdi o raciocínio. Agora mulher que ensina. Mulher jovem. Não é disso de mulher que ensina. Você está comparando na carta de... Eu estou dizendo dessa questão de nós sermos responsáveis para moldar o caráter das pessoas, forjar o caráter das pessoas. Nós homens, por exemplo, os mais velhos, nós mais novos, os filhos, os novos convertidos, né? Então, mas todos, é uma comunidade de pastores. O Novo Testamento considera, recomenda, nos ensina que nós temos que ser comunidade de pastores. Nós devemos nos pastorear, irmãos. Ou seja, aqueles que chegaram antes devem ensinar e cuidar daqueles que estão chegando agora, né? Os mais velhos ensinar os mais novos. E a gente percebeu aqui, mulheres, as mulheres, os homens, e esse bolo todo, essa mistura toda. A questão é que nós devemos ensinar, levar pessoas à maturidade, discipular pessoas. A gente só faremos isso de duas formas: pelo ensino, através da vida, pelo ensino sistemático, orientador, discipulador no sentido de orientação, de ensino mesmo, de falar, de diálogo. Isso exige tempo, isso exige esforço, isso exige, tem que ser objetivo, tem que ser intencional, não é acaso, não é do nada, não, amados, isso precisa ser uma intenção nossa, dessa comunidade que ensina, né? Ensina, a gente precisa estar ajudando um ao outro. Olha que coisa interessante. Então isso nos falta. E por nos faltar isso, a gente sabe o cenário que a gente vive. As dificuldades que a gente vive muitas vezes. Por falta de ensino, por falta de companheirismo, por falta de andar lado a lado, por falta de compartilhar a vida, por falta de ter intimidade no sentido de que a gente se vê como família da fé. Pessoas ajudando pessoas na caminhada, irmãos. É isso que Paulo está dizendo para esses pastores e que esses pastores repassem, repliquem isso para toda a comunidade. Né? A gente precisa ter aí a vida que a Bíblia recomenda, que o Novo Testamento diz que a gente tem que ter essa vida saudável. Isso aqui vai favorecer a gente de uma maneira, olha, eu vou lhe falar, viu? Se Deus está recomendando é porque deve ser assim mesmo. Né? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Tudo certo? Lá no Filipenses, lá, quando falava no versículo 4, do capítulo 4, 9 Filipenses. Que ele falou sobre seguir todos os passos de Paulo para que Deus viesse se agradar dele. É que Paulo também estava dando um ensinamento também por ele ser velho. Não só por ele ser velho. Assim, por ele estar ensinando também, seguir os mesmos passos. Exato. Cabe nesse sentido que você está falando. Então, as mulheres também mais velhas ensinar as jovens nesse caminho. As mulheres mais velhas ensinar os jovens, os homens mais velhos ensinar os novos, todos ensinarem todos. Essa que é a questão. Né? Aqui é na parte do caráter dele? Sim, o ensinamento diz respeito a caráter. O ensinamento diz respeito, quando eu digo forjar caráter, moldar caráter, é isso, mas esse processo, onde o Espírito Santo, através do Evangelho, usando as nossas instrumentalidades, vai transformando a gente para ser um ser humano melhor, a semelhança de Cristo, mais ser humano, né? Então é isso que a Bíblia pretende, não essa religiosidade que muitas vezes é colocado como comportamento pelo comportamento litúrgico, tradicional, mas que não define caráter de ninguém. A gente tem uma tendência muito grande, desde sempre, irmãos, de dar muito valor a comportamentos externos e aparências, desde sempre. Eu posso pegar lá em Gênesis, posso pegar lá os profetas, o próprio homem de Deus, o Samuel, olha só. O homem de Deus pode cometer equívocos também. O homem de Deus, quando foi escolher uma pessoa que Deus disse que iria escolher como ungido dele, ele ia ungir, ele olhou, viu a aparência, disse, é esse, tem que ser esse. Ele julgou pela aparência. Viu lá um meninão bombado, grandão, né? Rapaz, homem de guerra. Isso é esse o rei.
Se o Espírito Santo não interfere, ele ia cometer o equívoco que Paulo está dizendo para não cometer, separar precipitadamente ninguém. Olha só, irmão. Ia lá ungir um cidadão lá como rei, vem Eliabe, Abinadab, Samar, Simeia, Radai, Ozem, vem os 7, vem tudo lá. E disse, rapaz, não é nenhum desses, os caras tudo bonitão, tudo homem de guerra, não é nenhum desses, então estamos lascados. Acabou o jovem? Não, ainda tem um. Aí chama o Davizinho, vem Davi. E em relação àqueles, humanamente, não é esse. Deus disse, não, você julga a aparência, eu julgo o coração. Então nós sempre, irmão, a tendência nossa, humana, religiosa, é destacar as aparências comportamentais. Isso é um perigo, porque a gente mede as pessoas pela aparência. E isso é um risco muito grande. A gente precisa trabalhar caráter. A gente precisa dar valor a caráter e não a carisma. Que é o que nós fazemos muitas vezes, nós da ala pentecostal, principalmente. Né? A aparência define quem é e quem não é servo de Deus. Olha que critério pobre, falho, não é? Então usa bermuda, não deve ser um obreiro sério. Já mudei faz né? tempo. Tem aí uma barbicha, não usa terno, né? Eu vou mais além ainda, não quero nem escandalizar aqui, mas eu vou mais além de uns comportamentos que as pessoas dizem, isso aqui não é de Deus. Não, irmão, é questão cultural, é preferência, é tradição religiosa. Deus não morreu por essas coisas não, meu Deus do céu. Oh, Jesus amado. Tem que ter equilíbrio, bom senso? Sim, claro. Vamos na manhã da ovelha mansa? Eu falo manhã